Demorou, mas chegou. Hoje é dia de mais um programa da série Vozes do Brasil. Nesta série, nós estamos apresentando pessoas, profissionais, amigos, colegas, cujas vozes são marcantes, notadamente nesse nosso rádio centenário. E hoje eu tenho o prazer, mas um prazer assim muito gostoso, de conversar com um colega que eu conheci de uma maneira muito estranha. Nós vamos contar tudo isso durante a nossa conversa, o bate-papo, mas ele, na minha cabeça, ele tinha uma coisa assim forte, e ele teria, se dependesse de mim, que fazer uma série de coisas para chegar onde ele chegou. E a competência dele fez com que isso acontecesse. Bom, para quem não me conhece, eu sou radialista, sou o Luiz Fernando Malhoca, e o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Nelson Gomes. Bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo carinho. Realmente, eu não estaria aqui, com certeza, não fosse a sua capacidade de entender o processo e de entender o que estava passando ali na sua frente naquele momento. Eu tenho, sem falsa modéstia, eu tenho uma estrela muito forte que me acompanha. A produção aqui está falando para ir na linha, eu vou na linha, assim, mas eu vou falar a verdade. Eu tenho uma luz lá de cima que me diz, que me orienta, que me faz assinar, me faz definir, me faz determinar coisas. Ariano que sou, sempre para o bem. Então, eu vou contar daqui a pouco como é que alguém entrou na minha sala trazendo o Nelson e daí para frente a sequência da história. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber, antes mesmo do engenheiro elétrico, eletrotécnico, eletrônico, não sei, ele vai contar tudo isso, mas como é que começou a vida de Nelson Gomes, provavelmente em São Paulo, quero crer, muitos são do interior, mas conta desde o comecinho como é que você descobriu que o gogó ia ser uma coisa importante na sua vida. Bom, primeiro o jornalismo, né? Eu acho que antes de mais nada, o que me chamou a atenção para o trabalho que a gente executa hoje, que eu executo hoje, foi a questão do radiojornalismo, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me impactaram foi o incêndio do Joelma, em 1974. Um pouquinho antes, em 72, o incêndio que aconteceu lá na Avenida São João, me falhou o nome agora, um Andraus, né? E meu pai ouvia muito rádio, né? Ouvia demasiadamente, em todos os tempos em que ele estivesse, onde ele estivesse, ele tinha um rádio ao lado dele, fosse no carro, fosse no restaurante que ele tinha, fosse em casa, ele sempre estava acompanhado de um radinho de pilha, né? Não no carro, obviamente. E isso me chamou a atenção de como aquelas pessoas conseguiam uma informação tão rápida, né? Como é que elas conseguiam passar tantas informações, tantos dados ao mesmo tempo. E aí eu queria sorver tudo aquilo, né? O que eu comecei a fazer? Ler jornal, né? Na frente do restaurante do meu pai, em Santana, tinha uma banca de jornal, né? Então eu sempre fui um grande leitor de jornal, de revista, né? Principalmente de quadrinhos, né? Eu era um apaixonado por quadrinhos naquela época. Bom, e foi, né? Meu pai, infelizmente, morreu muito cedo, em 73 ele me deixou nossa família, né? E as coisas mudaram um pouquinho, mas nunca a minha vontade de ser um jornalista. Muito bem. Em 74, talvez por conta do choque, da perda do meu pai, eu tive um problema vocal. E minha mãe foi obrigada a procurar uma fonoaudióloga para ver o que conseguia resolver. Eu estava sem voz, não era só aquela troca de voz da juventude, não, eu realmente tinha uma falha vocal, né? E a fonoaudióloga começou a fazer vários testes comigo, a gente não tinha plano de saúde, uma coisa muito cara, eu fui atendido na Santa Casa por uma equipe de fonoaudiólogos, né? Eu virei ali um case de estudo da equipe de fonoaudiologia, né? Porque a faculdade de medicina da Santa Casa é na Santa Casa de São Paulo, então esses médicos, esses profissionais da saúde, eles estão sempre ali envolvidos, enfim. E aí, eu com 14 anos na época, 13 para 14 anos, começo a ter um vozeirão, uma coisa que era assustadora, né? Eu tinha vergonha de, por exemplo, na escola, né? Naquela época era ginásio, né? Responder
presente, por exemplo, quando a professora pedia a presença dos alunos na sala de aula. Então eu tinha vergonha, eu tentava afinar minha voz. Ela foi melhorando, ela foi tendo um tom melhor, né, até por conta da fonoaudiologia, e aí eu optei em ser engenheiro. No caminho para poder pagar a faculdade, eu resolvi fazer rádio, né, que não sei se você quer que eu conte já, eu posso ir contando aos poucos em pílulas, e acabei aqui hoje, ó, muito feliz, 32 anos no Grupo Bandeirantes, pelas suas mãos. Isso aí nós vamos falar daqui a pouco, até porque eu quero saber, antes de eu conhecer você, o que aconteceu na sua carreira. Você fez primeiro a engenharia? Isso. Faculdade de Engenharia. Eu fiz, naquela época, você deve se lembrar, a gente tinha o colégio técnico, né? O colégio estadual, ele começou a ter uma formação técnica. E eu ali, você tinha 3 especialidades: humanas, exatas e biológicas, né? Eu nunca fui muito ligado a biológicas, né? Eu sempre gostei muito de exatas, eu sempre gostei muito de matemática, de física, principalmente física, né? E eu quis, você não tinha uma matéria ligada à física, você tinha uma matéria ligada à química. Então eu me tornei um químico, técnico em química, né? Então, como eu já estava naquela levada, né? Eu acabei indo para a engenharia. Me tornei engenheiro eletrônico pela Faculdade de São Judas. Um sonho que eu tinha era ter feito uma USP, um Mackenzie até, que eu gostava muito, mas quis o destino que eu não conseguisse, até por conta das dificuldades que eu tinha para estudar, né? Eu tinha que trabalhar e tudo mais, e ajudar minha mãe em casa com meu irmão, enfim. Mas eu nunca abandonei o jornal. Tanto que quando eu chegava em casa, minha mãe sempre ia buscar o jornal lá na banca de jornal mais próxima da minha casa, né? E aí, no momento em que eu já estava no terceiro, quarto ano da faculdade, uma prima pediu para que eu ajudasse a construir um estúdio no fundo de uma... Ela tinha lá uma agência de publicidade, e ela pediu para que eu construísse um estúdio para que os clientes da agência pudessem ouvir as peças que eram produzidas por essa agência. E ali eu conheci o dono de uma rádio, de uma rádio do interior, mas um empresário fortíssimo brasileiro, né? E aí ele me convidou para começar, e foi aí que eu comecei, lá em 1980. Comecei na rádio em Jundiaí, que hoje era 105,1, né, do Grupo Vigorelli, e eu comecei a fazer lá e dei o pontapé inicial lá, mas nunca abandonei, terminei minha faculdade de engenharia e trabalhei como engenheiro durante 6 anos. E essa rádio de Jundiaí, eu não sabia, por exemplo. É uma novidade para mim e provavelmente para você que está acompanhando essa conversa nossa com o Nelson Gomes dentro do projeto. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil, Rádio Centenário, e a série se chama Vozes do Brasil. Por aí vocês podem entender por que esse vozeirão. Mas você começou fazendo que tipo de rádio? Musical ou uma rádio, digamos, jornalística? Não musical, mas aqui vale uma lembrança sempre que a gente tem que deixar, que eu tenho que deixar na minha memória, e por isso que até hoje essa pessoa que é responsável por estar onde eu estou, eu chamo de padrinho, né? Eu faço essa rádio em 1980, mas eu deixo ela. Eu trabalhei lá durante 6 meses, uma rádio musical. Eles não tinham muita estrutura na época, tiveram lá um problema, ficava no alto de um morro, enfim. Eu não tinha segurança, acabaram sendo roubados, né? E aí a rádio ficou fora do ar um determinado tempo, mantendo o sinal ainda. E aí eu ganhava muito pouco, né? Era difícil, eu precisava trabalhar, precisava terminar a faculdade. Acabei retornando para a faculdade com mais ênfase, porque eu precisava terminar. Enfim, aí abre um hiato, né, de 80 a 82, quando então eu vou até a FAAP, né, onde eu tinha lá algumas amigas e amigos que faziam a faculdade de comunicação social na FAAP, e ela me apresenta para uma pessoa, um dos professores, né, se eu não me engano era um laboratório de áudio, e esse professor que lá estava dando aula a esses alunos, ele vira para mim e fala assim: nossa, você tem uma voz muito bonita, você não quer declamar Camões para mim? Eu falei: Camões, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Por mais que eu tenha vontade, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou: não,
tá aqui, eu quero que você declame esse trecho para mim, e você vai lá e ensaia, e depois eu te chamo aqui para você fazer para os alunos, para eles sentirem o que é uma voz forte, né, a comunicação. Bom, fui lá, fiz o ensaio e retornei no momento que ele me chamou. A partir daí, eu comecei a criar uma grande amizade, fui cativado, fui pescado por Luiz Fernando Malioca, que era o professor dessa turma. E aí a história se sucede, ele vai para a Jovem Pan, me convida para fazer um teste na Jovem Pan. Infelizmente, eu não fui chamado naquela oportunidade para trabalhar na Jovem Pan, mas fui para a Transamérica, né? E ali começo toda a minha linha, porque ele também vai para a Transamérica, depois ele vai para a Rádio Bandeirantes, e a história é essa aqui, que eu estou até hoje no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Antes da Bandeirantes, quer me parecer, eu, quando fui diretor de rádio, quando estive diretor de rádio, não tinha condição de ouvir nem as concorrentes diretas, mais as demais, né? E o fato de você dar aula de faculdade e sair correndo para ir trabalhar, quando muito você tem a preocupação de resolver os seus problemas e não Exatamente. os concorrentes. Então, eu acho, na minha fraca memória, porque os meus neurônios já não estão 100%, e outra coisa, como eu sou analógico, eu não nasci com chip, eu não consigo aumentar os meus bits. Então, mas eu acho que você trabalhou na Musical FM como apresentador. Sim, depois. A gente tem essa passagem, eu tenho essa passagem pela Transamérica. Bom, basicamente eu passei Transamérica, Jovem Pan, fiz Rádio Cidade, e depois eu vou para a Musical. Eu entro na Musical quase no início dela, em 1990, e fico até o final, infelizmente, em 1999, né, que paralelamente à Rádio Bandeirantes. Mas eu fiz a Musical, que foi uma rádio que marcou muito o dial em São Paulo, exatamente porque tinha uma abordagem diferente da demonstração do nosso poderio musical, né, dos nossos artistas novos, dos nossos artistas consagrados, desse mix. A Musical conseguiu fazer uma grande união no Memorial da América Latina em São Paulo, reunindo astros e estrelas da música, né? E astros jovens que despontavam, Lenine, Chico César. A gente juntou, por exemplo, pessoas consagradas com pessoas novas, e o mix foi sensacional. Então, eu fiz parte desse grupo. Infelizmente, né, a gente sabe que é exatamente o que você falou, né? A gente é analógico, a gente tem hoje uma modernidade muito intensa e a memória fica um pouco. Então, às vezes a história se perde no tempo, mas ela não deixa de deixar marcas, ela não deixa de implementar subsídios para que cada vez mais a gente cresça, não só na profissão, mas que a gente evolua sabendo o que a gente fez lá atrás. Bom, eu me lembro de um determinado dia que eu estava na Bandeirantes e, se eu não me engano, um repórter entrou na sala e falou assim: olha, tem um amigo meu, muito legal, ele tem uma voz boa. Parece-me que os dois estavam morando em Guarulhos, ou eram de... Alguma coisa assim me lembra Guarulhos. Conta um pouquinho dessa passagem que eu acho muito interessante para nós dois. Então, a questão de Guarulhos, da minha vida, foi a TV Metropolitana, porque por um tempo eu fiz a Rádio Líder, que era da família Sanzoni, né? Da Rádio Metropolitana São Paulo, Rádio Metropolitana Mogi das Cruzes, e eles tinham uma frequência também em Guarulhos, que era 104,1, a Líder. E eles me convidaram, eu tinha passado pela Metropolitana, eles me convidaram para ir para lá também, e logo depois criaram a TV Metropolitana, né? Então, nessa oportunidade, mais uma vez, eu tive mais elementos ainda para poder procurá-lo aqui no Grupo Bandeirantes, onde eu estou hoje. Aliás, eu estou no estúdio número 1 aqui, nesses grandes estúdios. Daqui a pouquinho os programas começam, né? Então, estou até aproveitando aqui a iluminação deles, mas então foi a partir de então que eu tive assim, capacidade para procurar o Luiz Fernando, para que ele pudesse, quem sabe, me contratar para a Rádio Bandeirantes. Bom, agora cabe-me explicar. Na hora que eu ouvi essa voz
já longe de outras coisas, mas eu falei, este é o Cid Moreira do século XXI. Imagina. Se ele conseguir um trabalho legal, se conseguir ser valorizado, que também depende dos amigos e dos inimigos, ele vai longe. E o Nelson passou por uma série de etapas, começando na madrugada da Rádio Bandeirantes AM, entre 2 e 4 horas da manhã, meia-noite às 2 e das 2 às 4, a programação era gravada. Eu preciso contar um pouquinho da história também, para que as pessoas entendam ou até se remetam, quem acompanhou. E aí eu fui convencer a alta direção, que não era muito difícil de ser convencida, mas quando tinha gastos, era preciso convencer duplamente. Ó, vender a madrugada vai ser difícil. Vender uma programação de madrugada, só toca música. Agora, o que tem de gente viva, eu usava essa expressão, na madrugada de São Paulo, é brincadeira. E essas pessoas, além de vivas, elas estão circulando, elas estão trabalhando. Tem gente que vai para casa, tem gente que vai trabalhar, tem gente que está acordando para ir. Então, nós precisamos prestar muito serviço. E aí eu me lembro que eu coloquei um dos nossos assistentes, que na verdade era um estagiário. Eu sempre procurei valorizar muito o pessoal da faculdade que tinha potencial. E aí eu pedi para dar uma corrida à noite com o carro da rádio e anotar tudo que estava aberto. E sem nenhum interesse comercial, nós começamos a citar. Quem está precisando de chaveiro, emergencialmente, tem lá. E aí, na programação da madrugada, isto era citado, né? E quem tinha ou aparecia com alguma dúvida, olha, meu carro furou pneu, ligava para a gente tinha um fichário cheio de informações. Ó, borracheiro tem na Rua Augusta, número tal. Ou, enfim, a gente tinha prestação de serviço. E eu me lembro que, quando alguém falava comigo, poxa, você tem um cara de voz tão bonita. Nós tínhamos dividido a madrugada, 2 horas com o Maurício Martins, que deixou a locução, ainda usa a locução, a voz, mas hoje ele se tornou Monge. Maurício Doquem, e o Nelson Gomes. E aí vinha uma outra pessoa e falava, pô, o cara é tão bom, tem uma voz tão interessante, tão bonita, por que você não põe ele de dia? Eu falei, eu preciso achar alguma coisa, eu não posso mandar alguém embora para colocá-lo. Até que achei por bem fazer chamadas e torná-lo, como nós chamamos no jargão de trabalho artístico, voz padrão. Exato. A voz da Rádio Bandeirantes será daqui para frente Nelson Gomes. Exato. E daí ele pode contar mais um pouquinho do que aconteceu. Então, aí o que acontece a partir daí, quando eu começo na madrugada, né, e aí eu viro uma espécie de um regra 3. Você começa, o diretor na época, Luiz Fernando Malhoca, começa a me colocar para cobrir faltas, cobrir folgas, cobrir férias, né? Então eu fiz todos, Primeira Hora, fiz todos os programas que a Rádio Bandeirantes tinha, Pulo do Gato, substituí José Paulo de Andrade durante muito tempo, quando ele teve um infarto no começo da década de 90, aí Darcy Arruda, né, que também foi um outro personagem que o Luiz Fernando Malhoca trouxe para a Rádio Bandeirantes, fiz o Manhã Bandeirantes, que era um sucesso tremendo, e fiz todos os jornais, ou seja, você me fez passar por toda a casa, e isso deu uma bagagem muito grande, não só de conhecimento, mas de habilidades, né? Óbvio que a gente tinha ali barreiras, né? Foi aquilo que você falou, amigos e inimigos, né? A gente tinha barreiras. Os mais velhos que estavam, eles se sentiam um pouco acuados, né? Afinal de contas, havia ali alguns jovens que começavam a entrar, mas é a essência do trabalho, não tem como, né? Você tem que fazer um mix realmente, né? Porque você tem que trazer a experiência e a jovialidade para que você faça com que atenda todos os públicos. E foi exatamente o que o Luiz Fernando Malhoca, na época, fez com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu e o Delfis, por exemplo, éramos aí a juventude, né, entrando naquela oportunidade, com 20 e poucos anos cada um de nós, e a gente foi exatamente, o Delfis já tinha um horário, né, conquistou um horário por conta da saída, se eu não me engano, do Ney Costa, né, e eu continuei ali tateando, tentando buscar meu espaço, mas a gente sabe, aquilo que você acabou de falar, Malhoca, para que você entre, um precisa sair, né?
Obviamente que não teria como sair. Na questão do Delphos foi que o Ney Costa recebeu um convite, foi para um outro lugar, e o Delphos ocupou esse espaço. Então eu estava sempre ali, né? Pronto para qualquer emergência, pronto para qualquer necessidade, pronto para assumir qualquer lugar. Foi isso, e assim eu fui, além de ser a voz padrão, como você falou, eu também ocupava esses espaços que você determinava. Esse é um truque que o coordenador artístico, o diretor artístico, enfim, ele utiliza para... A gente não pode fazer teste gravado, porque isso não resolve nada. Exato. Então, quando você coloca no ar e a gente observa, fala, puxa, ele vai muito bem nessa área aqui, no improviso talvez não, ou então no programa musical ele não se dá muito bem porque ele não conhece o cancioneiro. São hipóteses, por favor, não é nada a realidade. Não, sim, lógico. E aí, de repente, você fala, puxa vida, o cara vai bem aqui, ali, tem um jeitão, tá? Agora, o gostoso, e aí é que eu quero saber, porque eu também não sei de tudo, é quando os outros descobrem que tem um diamante que ainda precisa dar uma buriladinha, até porque nós todos os dias estamos sendo burilados no trabalho. E como é que foi a descoberta do Nelson Gomes para a televisão? Então, aí passa também por uma outra parte muito interessante. Eu fazia naquela oportunidade, se eu não me engano, o Acontece, que quem apresentava era o Antônio Carvalho, das 3 às 5 da tarde. E eu estava no estúdio, o Carvalho passava de férias, alguma coisa do gênero, eu estava no estúdio, e aí veio um rapaz da TV, né, dizendo que o diretor artístico da TV, queria falar comigo, né. Eu fiquei, né, entrei em euforia, né, o coração batendo forte, afinal de contas, eu estava sendo convidado, né, não é só a questão de oportunidade de você ocupar um espaço ou ir para alguma outra coisa diferente, mas o fato de você ser convidado, o fato de alguém ter percebido que você pode ter alguma coisa ali a oferecer, né, para mim isso não tem preço, né, é aquela coisa do elogio, né. E aí eu vim para a rádio, o Marco Antônio Zago era o diretor na oportunidade, ele queria fazer um programa para alavancar a manhã da TV Bandeirantes, para puxar a audiência para o dia a dia. Porque até então era tudo gravado e tudo mais, ele queria fazer alguma coisa ao vivo ali para que o dia a dia já começasse com... que é uma estratégia que se usa hoje. Você até pode não ter o produto vendido, mas se você tiver um produto de qualidade, você alavanca a audiência. E aí criou-se o TV da Manhã. Era tudo gravado, né? Era uma TV, um rádio-revista, né, como a gente podia dizer, tinha música, tinha entretenimento, tinha boas notícias, a gente sempre encerrava com boas notícias, e aí foi. Aí depois eu vim para o dia a dia. Aí o mesmo que aconteceu na Rádio Bandeirantes, que eu ainda continuei, né, aconteceu na TV Bandeirantes. Eu acabei fazendo a substituição de todo mundo, menos o entretenimento, sempre ligado ao jornalismo, porque era a marca mais forte que eu tinha. Também virei a voz padrão da emissora, da TV Bandeirantes, né? Hoje, felizmente, eu quase gravo para todo o grupo. E aí eu acabei depois no Band News, em 2000, que vai fazer 20 anos agora, porque ele estreia em 2001, né? Eu estou muito feliz. Óbvio que a gente sempre quer mais, né? Mas é aquilo que você acabou de falar. Você tem que burilar, você tem que aparar. Eu estou sempre aprendendo. Talvez algumas características que eu carregue tivessem de ser mudadas em algum momento lá atrás e não foram. Humildade, talvez aí, essa questão de você não dizer não, né? Não dizer não é um problema, né? Você precisa dizer não em algum momento, né? E você não dizer não também pode atrapalhar no andamento. Mas eu não tenho do que me queixar. Estou muito feliz. Consegui também fazer publicidade, né, que era uma coisa que eu gostaria muito. Não foi uma coisa de grande destaque, mas eu faço parte do Clube da Voz, por exemplo, que hoje detém ali as melhores vozes do país. E eu entrei quando o Clube da Voz tinha as melhores, né, as maiores vozes, as mais caras do país. Eu não fui esse personagem, né, não fui o mais caro, mas consegui o meu lugar ao sol, consegui espaços que eu sempre almejei. E estou aqui, Luiz, estou aqui hoje muito feliz, né, com muito trabalho que eu digo assim, a Bandeirantes, hoje eu estou na rádio, eu estou na TV, eu estou no Band News, eu estou no Terra Viva, assim, eu ocupei os espaços que eu gostaria de ter ocupado. Cabe mais, mas eu estou aqui esperando.
Pois eu fico muito feliz porque outras pessoas apenas vistaram aquela assinatura que eu dei no começo. E não vem aqui nenhum momento de euforia profissional, porque eu acho que é obrigação da gente, como profissional, escolher os melhores. Eu sempre disse para todo mundo nas minhas palestras e nas minhas aulas, quando você tem sucesso, uma coisa é certa, você sabe escolher os melhores para a sua equipe. Porque um general com um exército vagabundo não vai para lugar nenhum. Ele tem que saber comandar, ele tem que saber dar disciplina e mantê-la. Agora, se ele não tiver um time bom, se ele não tiver profissionais de primeira linha, o trabalho dele não aparece. Com certeza. Pode ser que um ou outro se destaque, mas o todo não aparece. Eu tive essa sorte em algumas das emissoras, na grande maioria das emissoras por onde eu passei, de conseguir aquela, vamos dizer, aquela realização do todo, sabe? A empresa ganha um troféu, ótimo. É verdade. Foi premiada, maravilha. Porque é todo mundo que está junto, sabe? Aquela coisa de eu vou com um ovo de Páscoa, você quebra um pedacinho, dá para cada um, né, se o troféu fosse isso, para dividir com os colegas. Então, eu tenho essa sorte, eu tenho essa facilidade e fico muito feliz de repente, ter dado certo e ter descoberto ou valorizado certas pessoas que mereciam isso. Agora, Nelson, tem sempre na vida uma coisa ou outra que a gente não fez. O que é que você... Esquece agora tudo que você está fazendo. O que é que você gostaria de ter feito? Um programa que você gostaria de ter apresentado? Alguma coisa, não vou dar dica porque eu não sei. O que é que você gostaria de fazer ou ainda quer fazer? Luiz, é muito difícil essa colocação. Primeiro, porque isso esbarra em, sei lá, em embrios, né? Orgulhos. Né? Como eu te falei, a humildade, às vezes, ela faz com que você não ganhe destaque, porque você não ocupa espaços, né? Você ocupa espaços trabalhando. E às vezes você não pode só trabalhar, né? Você tem que fazer ali um meio de campo muito bem. Você é um exemplo disso, pela sua capacidade, pela sua habilidade, né? E mesmo assim você ainda enfrentou diversos problemas. Na minha situação, Luiz, eu gostaria, óbvio, de ser o âncora de um grande jornal da TV aberta, né? Sou da TV fechada, isso eu não posso negar, sou da TV fechada. Sou reconhecido como tal no Band News há 20 anos, recebo muitos elogios, mas eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né? De ter tido a liberdade, né? De poder expor as minhas, não a opinião, porque opinião eu acho uma coisa muito perigosa, né? Mas expor os meus conhecimentos, né? A minha habilidade em lidar com números, em lidar com dados, em lidar com informações, que isso eu aprendi ao longo de todos esses anos. Então eu queria ter tido essa oportunidade de poder abraçar, né? De ter algo com o nome, né? E não sei, pode ser que isso aconteça em algum dia, né? Pode ser que isso ainda... Hoje eu sou... Se você contar, Luiz, o Primeira Hora é o grande jornal do país, né? 1 hora de informação ali sem pestanejar, a gente não pode errar em momento algum. Então, mas eu gostaria também de ter na TV aberta um espaço como esse que eu tenho no Primeira Hora. Então, essa é uma das coisas que eu ainda persigo, eu não desisti ainda. Eu estou ali, né, sempre pronto a atender quem precisa de mim e sempre pronto a ocupar um espaço se houver necessidade. No começo da minha carreira, a gente tinha como objetivo, às vezes, olhar, e como parâmetro, o que acontecia no exterior e tal, sem TV a cabo, sem nada. Tá? Ou a gente viajava e assistia, ou esquece internet, celular, tudo isso que a gente tem hoje. Então, o pessoal falava muito que quem chegasse a ser um Walter Cronkite, que era um apresentador da TV ABC, com óculos e cabelo branco, sabe? Esse é o máximo. Porque quando a pessoa atinge tudo isso, ela chega ao ápice da carreira. Porque o americano diz que o cabelo branco dá aquela força, dá aquela
respeitabilidade, aquela credibilidade. Pois é. Então eu ia falar para você, vai com calma. Eu também não quero ser apresentador de nada, eu já inventei aqui a minha TV não aberta, mas estou me divertindo bastante graças às orientações superiores aí que me mandaram fazer lives para contar a história do rádio. Estou feliz, mas muito feliz. Imagino. Porque, de repente, depois de 51 anos de carteira assinada, dirigindo as principais emissoras do principal estado, da principal cidade do país, eu tive a sorte de ser visto, ouvido e valorizado recebendo o troféu EPCA de 2020 por reconhecer o valor do rádio, por valorizar o rádio. E isso eu fiz a vida inteira e vou continuar fazendo. Eu faço questão de dizer isso. Os documentos que nós estamos fazendo, gravando, assinando e deixando para a posteridade são histórias verdadeiras contadas pelos originais. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Quem for estudar mais para frente, alunos de comunicação, fãs, pessoas que já viveram esse rádio todo, falam, puxa, eu não sabia disso. Como eu também estou aprendendo um montão de coisas sobre a vida do Nelson, que eu não sabia. Agora, vamos voltar um pouquinho. Você estava como apresentador, como ainda está, do Band News TV, com horário definido e tal, dentro daquilo que a emissora propõe, quando ela coloca duplas, quando ela coloca a pessoa para um horário X, desde que não canse muito, ficar no ar direto, ainda se comandando nos cortes e na leitura e tal, enfim. Como é que aparece a ideia de Nelson dividir a bancada, vamos dizer assim, do Primeira Hora com Isabela Camargo? Quando e como? Eu saí da rádio, né? Não por vontade própria, mas eu saí da rádio em 96, né? E vim para a TV, mas nunca tirei o pé da rádio. Eu sempre tentei manter a minha voz na rádio, porque entendia que eu precisava ser lembrado, né? Fosse da forma que fosse. E os anos foram passando, eu não consegui mais retornar à Rádio Bandeirantes, porque era onde eu queria, né? Foi onde eu comecei e era onde eu queria. Aliás, é onde eu quero terminar, se você me permite até ser um pouquinho, sei lá, um pouquinho futurista, né? Eu quero terminar meus dias na Rádio Bandeirantes, porque é a minha casa, né? É a minha paixão. Não que a TV não seja, mas quem conhece rádio sabe o que eu estou falando. E esse tempo passou, né? Nunca tive a oportunidade de voltar, e agora, mais ou menos ali em março mais ou menos, eu recebo um chamado da diretora, né, da Thaís Freitas, para que a gente fosse conversar, né? Nem passou pela minha cabeça que pudesse ser alguma coisa para trabalhar ali, eu achei que deve ser alguma coisa de chamada, né, porque eu faço as chamadas da rádio, com o Hugo, né, o Hugo também, que veio, um dos grandes amigos que eu tenho na rádio, né, da Rádio Bandeirantes, mas não foi isso não, atendendo a um pedido do nosso presidente, o Johnny Saad. Ele queria que eu voltasse para a Rádio Bandeirantes e voltasse para o principal jornal da casa, que é o Primeira Hora, né? Nossa, aquilo me balançou. Eu voltei lá em 1990, quando fui chamado na rádio para fazer a TV, né? Foi a mesma sensação, o coração batendo forte. Olha, eu estou com quase 60 anos, né? Coração batendo forte, aquela alegria imensa, né? De que, puxa vida, me reconheceram, estou voltando, né? Aceitei na hora, né? Independentemente como eu ia consertar minha vida, né? Porque eu sempre trabalhei da tarde para a noite, e naquele momento eu iria mudar completamente, né? Acordar de madrugada e tudo mais. Aceitei imediatamente, principalmente quando eu soube que a Isabela Camargo ia fazer comigo. Não só por isso, eu aceitei exatamente porque era o meu sonho. Mas quando eu soube que a Isabela Camargo ia vir com a gente, eu falei, sucesso garantido agora. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu liguei para a Isabela estava em dúvida, falei, Isabela, aceita, porque é muito bom, é o principal jornal da casa, né? É um jornal símbolo, é um jornal que tem 58 anos, né? E vai fazer muita diferença em nossas vidas, né? E aí ela aceitou e a gente está aí desde o dia 1º de maio do ano passado. Pois é, muito bom isso. Eu tenho trabalhado muito pouco, mas de vez em quando um ou outro proprietário de emissora
me pede para dar uma consultoria, e a primeira coisa que eu digo a ele é assim, afilie-se à Rede Bandeirantes de rádio, porque quem tem o jornal Primeira Hora para começar o seu dia, depois você pode até fazer a segunda meia hora local, se você tiver condição, competência, gente, funcionário, enfim. Mas tendo o Primeira Hora já é um carro-chefe, e que carro-chefe. Talvez o carro alegórico mais importante de todo o desfile, se a gente for comparar com o Carnaval. E você está bem, está tranquilo. Eu vejo a segunda pergunta que viria em seguida. Hoje, o rádio tem imagem, contrariando muito o que Dona Hebe Camargo falou. É verdade. Mas só se o rádio tivesse imagem. Como é que você lida com isso? Preocupa não só você, como os demais, mas no momento eu quero saber a sua opinião. Essa coisa de ter uma câmera diretamente ligada a você e você não pode dar atenção para ela, porque você não está conversando pelo teleprompter, você está olhando o texto embaixo e assim vai. Luiz, é assim. Quando você tem a câmera virada para você dentro de um estúdio de rádio, você tira um pouco daquela magia que você e eu vivenciamos por muitos anos, né? Que é quando você está na rádio, você tem que criar a imagem para quem está te ouvindo. Essa é a mágica da comunicação, né? E aqueles que souberam e que sabem fazer isso, mesmo com a imagem ali, eles são destaque, né? Eles conseguem se diferenciar do restante. Então, eu aprendi esse rádio que você detalha a imagem sem que a pessoa veja, mas para que ela aprenda ou ela consiga ver aquilo que nós estamos vendo. Com o advento da imagem, você vai para um outro parâmetro, você vai para a modernidade. O rádio consegue hoje ocupar um espaço que talvez se dizia lá atrás que ele não teria, que é o espaço da televisão. A televisão vai matar o rádio vai acabar, né? E o rádio absorvendo a TV, virando uma TV, ele acaba ganhando mais destaque ainda, porque ele consegue penetrar nos celulares, nos laptops, né? Enfim, onde você tiver, né? Você vai ter o seu radinho de pilha, que ainda existe, você vai ter o seu rádio normal, o seu aparelho de som, mas você também vai ter hoje um laptop e vai poder ver. Por exemplo, hoje as transmissões de futebol são um sucesso na Rádio Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook. Quer dizer, é uma coisa impressionante que acontece hoje com esse advento da rádio. A gente tem outras emissoras que também estão caminhando para isso, demonstrando que cada vez mais o rádio ganha essa força. Então, eu não tenho nenhum tipo de problema, não, porque é difícil só porque você está lendo um papel, ou então quando você vai para o improviso, você olha para a câmera, fato. Mas quando o Primeira Hora, que é um jornal muito dinâmico, em que você não pode errar, né, exatamente, você não pode tirar os olhos do papel, então a gente fica devendo um pouquinho olho a olho para o nosso rádio ouvinte, né, nosso teleouvinte, como eu chamo eles, né, porque às vezes a gente tem que prestar muita atenção no que está escrito, mas eu não tenho nenhum impedimento quanto a isso, não. Eu tô muito bem, estou muito à vontade, né. Eu voltei para um estúdio que é a minha casa, né, Luiz? Bom, eu tenho ainda os meus pruridos quanto a essas modernidades, que eu sempre achei, a dissertação que eu passava para os meus alunos era: fazer rádio é mexer com a emoção das pessoas. Exato. Hoje você tem uma coisa um pouco diferenciada, né? Mas a gente acompanha, a gente entra no esquema. E, de vez em quando, eu acho que o rádio está bisbilhotando um pouco, através da televisão, o que está acontecendo. Eu estou um pouco preocupado com o seu horário e com o seu... Nós temos que... Deixa eu te falar, eu estava no estúdio e vai começar o jogo aberto. Por isso que eu saí de lá, para não atrapalhar a preparação deles. Por isso que eu vim aqui para fora agora, o barulho fica um pouquinho maior, mas eu acho que dá para a gente... Mas eu acho que a qualidade não perde muito, não. Não, nada. Você está com um equipamento sensacional. Eu queria até agradecer o pessoal da... que cedeu o espaço para que o Nelson, ele está num intervalo, né? Ele já fez o Primeira Hora, saiu, agora vai para a televisão fazer o Band News. Vou até botar o logo aqui de fundo para ficar mais bonito, vai. É isso aí, você está no seu habitat mais do que natural. Nossa, minha casa. Isso... Oi? Minha casa. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu fico feliz porque já foi minha casa, e eu também tenho tantos amigos aí. O único problema que eu tenho hoje, eu dou risada quando eu falo, mas é verdade, eu chego na porta, eu tenho que me explicar.
né? Não adianta falar, eu fui diretor, eu fui... Não, você tem que se identificar e dizer com quem você vai falar. E essa pessoa vai atender você ou não, porque às vezes ela também pode não estar. Isso quando você não marca, não combina e tal. Mas eu quero dizer para você que eu me sinto extremamente feliz de ver você pontificando, sendo sucesso no Grupo Bandeirantes, com essa imagem ótima que você tem, com essa voz maravilhosa. Obrigado. Você é um privilegiado, você sabe disso. Agradeça sempre, ponha nas suas orações de fim de noite, de fim de dia, enfim, quando necessário, aquelas e aqueles fonoaudiólogos que cuidaram da sua garganta. Nem sei mais se onde eles estão, gostaria muito de encontrá-los um dia. Porque, olha, vou falar, para quem teve problemas como eu não sou um profissional da voz, mas sem ela eu não faço nada. Eu dirigi uma rádio durante 15 dias escrevendo. Por quê? Porque eu tive 3 calos nas cordas vocais, razão dos meus 30 anos de aula, de palestra e de dirigir rádio, de vez em quando, pelo fato de não saber usar a respiração, o timing, eu sei ensinar, mas fazer eu não sei. Então, eu sem querer, comecei a sentir que a voz estava falhando. Fui no doutor Ulisses Cruz, que fez 2 ou 3 testes e falou, você está com feijão lá dentro. Nossa. É o que eu posso ver, vamos tirar. E eu fui para a mesa de cirurgia e 15 dias depois eu estava dirigindo a rádio, mas não podia falar ainda. Então eu só escrevia e, coincidentemente, isso aconteceu em 84 na Rádio Cidade, coincidentemente, na hora de conversar com um ou outro colega, eu me lembro muito do Bob Floriano, já lembramos disso aqui, eu escrevia alguma coisa e ele escrevia também. Aí eu escrevia para ele, escuta, você está com a voz boa e eu estou com o ouvido bom, você pode falar. Eu que não posso falar, que tem que escrever. Então a gente chegou a dialogar por escrito durante um período até que chegasse finalmente e eu pudesse ver que a minha voz tinha ficado um pouco mais velada, tinha perdido um pouco de agudo, mas felizmente eu posso falar. Então, a gente tem que agradecer esse pessoal que cuida da garganta da gente. Me lembro de Glorinha Boyton Miller, que foi lá durante vários e vários anos, no Rio de Janeiro, a mestra, a quem ensinava todo mundo, inclusive a dupla do Jornal Nacional que mais marcou, o Cid e o Chapelain, ela que colocava a voz deles no lugar certo, etc. Bom, Nelson, nós não estamos chegando ao final, ainda falta um pouquinho. Tá. Eu não quero atrapalhar. Fique à vontade. Não, eu quero simplesmente que você me fale um pouco daquilo que você imagina, porque você é um cara de ideias, você é um cara que tem opinião, mesmo que você nem sempre possa ou deva expressar lá no programa, porque o estilo do programa é outro. O que é que você acha que vai acontecer com o rádio daqui para frente? Hoje com imagem, hoje com satélite para uma série de coisas. Esse programa que nós estamos realizando agora vai ser visto em qualquer parte do mundo, em qualquer horário, como dizem alguns lá, oriundos lá da terra do Bush, do Trump e do Biden, on demand, ou seja, a hora que você quiser, você vai, baixa e ouve e vê. O que espera o rádio enquanto o Nelson estiver trabalhando? Bom, vamos lá. Essa pergunta foi feita lá atrás, você deve se lembrar, né? Quando a internet começa a ocupar espaço, a TV fechada começa a ganhar também seus canais, né? Então você tem os canais de notícia, você tem os canais de entretenimento, você tem os canais de música, ou seja, você começa a aumentar a gama de ofertas. Aí vem a internet com muita força, né? Que acaba trazendo certas dúvidas de que, poxa, se eu posso ter a informação ali via internet, por que eu vou esperar o rádio? Né? Por que eu vou esperar a TV? Então a TV também passa pelo mesmo problema naquele momento. Acontece que você aumenta a gama de modais de oferta, de serviço, de informação, de áudio, de vídeo, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns veículos começam a se modernizar, e o rádio é o exemplo disso, né? A TV não consegue tanto ir tão longe, né,
nesse quesito, né? Porque ela já tem o áudio e vídeo. O rádio não, o rádio se moderniza, vai lá, busca o seu espaço, né? Coloca uma câmera no estúdio, tenta inovar, tenta criar, tenta trazer detalhes que você não possa imaginar, né? O rádio oferece essa facilidade de comunicação que a TV às vezes engessa você. Por mais que você tente ser espontâneo, a TV, de certa forma, engessa, porque você tem que olhar para câmeras, você tem que respeitar microfone, você tem breaks, como o rádio também tem, mas você tem uma facilidade de trabalhar isso de formas diferentes. Então, nesse quesito, eu acho que o rádio segue em frente por muitos e muitos anos. O que vai acontecer é exatamente isso. O rádio hoje está migrando também para o podcast. Você tem um podcast, que é um outro veículo que o rádio te oferece, né? Que os profissionais de rádio, a gente aqui na Rádio Bandeirantes tem vários podcasts, você recorta os programas e manda podcast, que é o streaming, né, da TV. Você ouve quando você quer, onde você estiver, né? Mas quem produz é o rádio, quem produz e você carrega com isso uma confiança muito grande. Porque o cara sabe, poxa, se esse podcast é da Rádio Bandeirantes, eu posso confiar, né? Se esse profissional é da Rádio Bandeirantes, eu posso confiar. Porque o que a gente vive hoje, que é um outro problema dessa questão de modais, a gente vive hoje numa gama de fake news, de notícias mentirosas, em que a pessoa que sabe onde buscar, vai buscar exatamente nesses veículos de comunicação que são isentos. E nada mais isento, ninguém mais isento do que o Grupo Bandeirantes, do que a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes. Óbvio que a gente tem demandas, a gente tem aí algumas coisas que a gente deve respeitar, mas a isenção que nós temos aqui dentro é imensa. E isso atrai exatamente esse público. Então, eu não vejo o rádio acabando, eu não vejo... Muitos dizem também que a TV a cabo está no fim, porque o streaming vai tomar esse espaço. Não, a gente vai migrar de formas diferentes. A gente vai ter lá os nossos espaços designados, porque, veja, você ainda consumimos e vamos consumir por um longo tempo, né? Se Deus quiser, se Deus nos der essa oportunidade, né? Talvez os jovens, em algum momento lá na frente, eles sintam a necessidade de uma coisa mais estanque, de uma coisa mais ali, como a gente tinha o rádio, a TV, né? Porque hoje o streaming te carrega, né? Essa questão da mobilidade te carrega também por um estresse tremendo, né? Você acaba tendo que consumir, e às vezes você precisa parar, né? A rádio musical te dá essa parada, né? Hoje, por exemplo, se você me permite mais um pouquinho falar do rádio, a Bandeirantes acaba de lançou um tempo atrás a Play FM. O que é a Play FM? É voltar no passado, né? É trazer músicas que a gente não toca mais, que você não vai ouvir em outras emissoras. A Play FM busca não o lado B, mas aquela música que fez sucesso e que necessariamente não é tocada mais, né? E olha, está arrebentando, né? E eu acho que ela é um exemplo do que pode acontecer com a gente no futuro. Ou seja, a gente vai continuar firme e forte. Você contando essas histórias só retoma aquilo que foi deixado para trás. Ou seja, muita gente não pôde nos acompanhar. Muita gente, às vezes, quando eu falo, puxa vida, eu fiz isso, fiz aquilo. Se você se lembrar, Luiz, quando o Sérgio Cunha era diretor de esportes da Rádio Bandeirantes, ele teve um insight junto com você, não sei nem se foi seu aí, porque eu não tive essa informação, de fazer um âncora do esporte. Não tinha naquela época. Você tinha o Milton Neves no terceiro tempo lá na Jovem Pan, mas você não tinha um âncora durante a partida que assumisse o microfone num determinado momento, no intervalo, ou então se houvesse necessidade. Você tinha um plantão esportivo. E naquele momento foi criado o âncora não, mas o cara que fica ali sentado à frente do microfone e que distribui a bola, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso pela primeira vez aqui na Rádio Bandeirantes. Ficou na história? Ficou. Está gravado? Não sei. Mas eu tive ali a ousadia, se pode ser assim que eu posso dizer, né? E o orgulho de chamar Fiore Giliotti no estádio do Pacaembu. Dalmo Pessoa como comentarista, Paulo Edson como plantão esportivo. Então, veja, a gente tem história para contar. Ficou no passado? Ficou. Mas são histórias que trouxeram benefícios e que foram sendo aí atualizados, foram sendo melhorados, né?
Fiquei nervoso? Fiquei, e muito. Mas foi uma iniciativa que foi tomada naquele momento, que se propagou depois. Então, a história, ela está aí, a gente melhora ela, a gente esquece ela, mas aí o Luiz Fernando Malhoca vem e retoma. Então, não tem jeito, a gente vai estar sempre vivo. Olha, nós temos 10 minutos finais de programa, então vamos aproveitá-los da melhor maneira possível. Você traz à lembrança determinadas coisas. Essa ideia foi do Sérgio Cunha. O Sérgio já participou aqui, nós não tocamos nesse assunto, infelizmente, mas o Sérgio também está na série Vozes do Brasil, e nós marcamos nós pontuamos nessas conversas determinadas coisas que o espectador, o ouvinte, o teleouvinte, o nome que a gente quiser dar para o nosso parceiro que está aí, do outro lado, acompanhando o que a gente está falando, e morrendo de vontade de fazer perguntas e saber outras coisas, o que a gente precisa passar para eles é a verdade histórica. São essas lembranças, como você teve agora, que mostram que o rádio... Eu vou fazer uma pequena digressão, já que a gente tem um tempinho. A faculdade, a escola em que eu comecei a estudar, chamava Escolas de Comunicação e Artes. Se escola é mais importante que faculdade ou não, não importa, porque era nível universitário e você tinha os requisitos normais para uma faculdade. Então, tá bom. No meio do caminho, ela começou como Escola de Comunicações Culturais e passou para Escola de Comunicações e Artes. Por quê? Porque foram aparecendo coisas. Aí tinha um curso, rádio e televisão. Hoje, o curso já se chama audiovisual. Então, Exato. nós precisamos entender, não na ECA, o curso de rádio e TV na ECA continua, mas outras faculdades botam lá o curso de audiovisual. Ok, por quê? Porque o áudio é o áudio sempre. Se ele vai na televisão, ele é áudio. Se ele vai pelo rádio, ele é áudio. Se ele vai pelo streaming, ele continua sendo áudio. A imagem, idem. O que você consegue, tecnologicamente falando, são features, são aparelhos, são aplicativos e outras tantas coisas mais que facilitam. Né? Tanto é que hoje nós estamos fazendo, cada um no seu canto, você no seu local de trabalho e eu no meu escritório, no meu local de trabalho, fazendo uma conversa que pode ser vista em qualquer parte do mundo, com áudio e vídeo, e com os adereços todos. Quer dizer, você daqui a pouco, um pouquinho antes do encerramento, eu vou pedir para você dar uma passadinha para as pessoas saberem o ambiente que você está, ainda externo, mas com som perfeito. Estou indo lá, vamos lá então. A tecnologia permite. Estou indo lá. Pode seguir, Luiz. Vai narrando um pouquinho, só para você dizer onde é que você está. Você então, está na entrada, no vou virar. Deixa eu aprender aqui, vou virar a câmera, espera só um pouquinho. Vamos ver aqui, espera aí. Não sei se eu consigo virar aqui nesse processo. Aí vai entrar o avatar porque você queimou, você fechou a câmera. Não, eu abri aqui agora. É que eu não consigo, mas está aqui, ó. Vou virar aqui. Aqui é o Arte 1, né? O canal do Grupo Bandeirantes, que agora todos vão para um espaço só, né? Aqui você tem as ilhas desse canal, tá? É um canal de artes. A Bandeirantes, que aí dentro nós temos a TV Bandeirantes, canal 13, tradicional, isso, que é a TV aberta. Depois nós temos o canal por assinatura Band Esportes, o canal por assinatura Band News TV, mais o Arte 1 e o 21. Isso. Aqui, ó, é o coração, a gente pode dizer, da emissora, onde chegam todas as matérias, onde chegam as reportagens, né, onde chegam todas as imagens que saem das nossas filiais, das nossas, enfim, do mundo todo. Chega aqui nesse local, que depois é trabalhado para que possa entrar para a rede, né? É o que a gente chama de ingeste aqui hoje. Aqui é o Terra Viva. Você está no andar térreo. Estou no andar térreo. Aqui é o Terra Viva, tá? O canal de agronegócio do Grupo Bandeirantes, que hoje ganhou um irmão, que é o AgroMais, mas eles têm distinção entre o que eles fazem, a abordagem deles. O assunto é o mesmo, agronegócio, né? Agrobusiness, mas a abordagem, o foco acaba sendo mais abrangente de um e menos abrangente do outro. Aqui a gente está no térreo, né, do Grupo Bandeirantes. Você tem aqui o
Terra Viva. Aqui, ó. Acho que dá para ter uma noção exata. Estacionamento, isso. Isso, aqui você tem o Band Esportes, que fica bem ali. A Rádio Band News, vou levar ali para vocês conhecerem os estúdios da Rádio Band News. Tá? Quem está no ar agora é a Carla Bigato. Se eu não me engano, é o Manhã Band News, que ela está transmitindo. A Band News Station, junto com o Eduardo Barão. Não sei se você consegue observar ali, o Eduardo Barão está falando. Eduardo Barão está falando ao vivo agora de Nova York, ele que agora é o setorista lá em Nova York. Aqui é o Band News. Aqui o estúdio onde nós ficamos. Tá? A Sheila e a Patrícia estão nesse momento. A Sheila, que é da Rádio Band News, e a Patrícia, que é aqui da TV Band News. É aqui a redação do Band News TV. Tá? Então, você vê que é tudo muito integrado, né? Essa é a grande questão aqui, que chama muita atenção e faz com que a gente evolua, que a gente cresça. Bom, enfim, eu estou aqui no térreo, não sei se você quer que eu ande até a Rádio Bandeirantes para mostrar aqui no nosso vídeo. Você quer que eu faça isso? Tem tempo? Se não te atrapalhar, temos sim. Então, estou indo lá agora. A sua transmissão, porque, na verdade, o seu transmissor aí, ele aqui, vai correr riscos de escada. Band News, tá? Então, vamos lá. Vou subir aqui, vou subir 2 lances de escada, sem problema algum. Só espero não passar pelo médico, ele vai me dar bronca que eu estou sem máscara, né? Mas vamos nessa, né? É verdade. Aqui eu vou passar pelo primeiro andar. O primeiro andar é onde fica a entrada do estúdio de jornalismo, onde faz o Datena, onde faz o jornal da Band e os outros jornais da emissora, com exceção do Jogo Aberto, que era lá onde eu estava, que eu tive que sair. Né? O Jogo Aberto e também os programas de entretenimento. Aqui, deixa eu virar aqui para vocês, exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Não sei se dá para ver bem, mas é... Embaixo, você vê do andar superior o estúdio de televisão, quase tudo é feito ao vivo. Exatamente, ali é o Jornal da Band, ali tem um telão. Aqui nesse tablado azul é feito o programa do Neto, Donos da Bola. Sim. Que é aquele processo de chroma key, né? Veja aqui, ó, para quem... Né, que o rádio também já está usando essa questão, né? Você joga imagens aqui no fundo, você não precisa ter necessariamente uma arquitetura de painéis e tudo mais. Você tem esse chroma key, e hoje, Luiz, não sei se você já se aprofundou nessa história, eu tenho buscado bastante. A questão do estúdio virtual é impressionante. Você consegue fazer coisas mirabolantes com o estúdio virtual. Bom, estou chegando aqui no segundo andar, onde ficam as rádios do Grupo Bandeirantes. Aqui a gente tem a Rádio Bandeirantes, a Play FM, a Nativa e a Band FM, que ficam aqui. Bandsat também. E eu vou mostrar para vocês o coração, até para você matar saudades, Luiz. Tá? Seu escritório, a sua sala não ficava aqui, ficava no andar de baixo, mas aqui era onde ficava a nossa redação, lembra? Sim, sem dúvida. Aqui, ó. Tá. Era aqui, lá ao fundo, Betinho, que você deve se lembrar dele. Muito amigo. Então, Betinho está ali. Aqui a Play FM. Tá? O Robson Ramos, que está no microfone agora. Está aí o Robson Ramos. Já participou, já sabe da história. Robson Ramos, a Play FM, que é aquela emissora que eu falei para vocês que está causando um alvoroço. Tá? Aqui a Nativa FM, com a Tati. A Tatiana está aqui também. Tá? E aqui a Rádio Bandeirantes... Eu aproveito a dica para dizer que o seu João Carlos Saad, meu amigo Johnny Saad, meu grande chefe, e filho de um grande chefe maior que eu tive. Tá aí, Luiz, ó. Para você matar saudades, aqui é o estúdio ao vivo da Rádio Bandeirantes. Muito bom. Aqui, esse menino que começou aqui como boy, ele trazia as folhas para a gente fazer o Primeira Hora.
E hoje é um sonoplasta aqui de mão cheia, né? Ele está fazendo ao vivo aqui o da Atena, o Manhã Bandeirantes, que teve início com você, né? E teve grandes nomes à frente do microfone. Eu estive também nesse microfone. Tá? E aqui eles montaram um estúdio virtual. Eu vou só mostrar só para vocês conhecerem, tá? Que ainda está em profusão ainda, a gente pode dizer assim. Ele vai acontecer em algum momento, podcast, né? Mas ainda está... Isso. E aqui a técnica, olha, que é bem diferente daquela que você tinha, né, Luiz? Na verdade, conseguiram, o que eu ia dizendo, o senhor João Carlos Saad conseguiu o milagre da multiplicação Oi, Luiz. Dos estúdios e dos espaços e tudo mais. Eu tenho grandes amigos ainda aí e fico muito sensibilizado. Agora eu vou te mostrar uma coisa, Luiz, para a gente encerrar esse passeio aqui, eu vou te mostrar. A gente falou do rádio na TV, né? Da TV no rádio. Vou te mostrar então onde fica a TV da rádio, tá? Aqui, ó. É aqui que por tudo passa. Veja só. Aqui, essa posição. Deixa eu me ajeitar aqui. Essa posição é a Rádio Band News FM. E aquela posição, quando a Atena ao fundo lá, tá vendo? Ana Paula Rodrigues, é a Rádio Bandeirantes com Manhã Bandeirantes. Tudo 24 horas ao vivo. Eles dois aqui operam a mesa, fazem os cortes, colocam as imagens. Então, é a TV aqui do rádio. Interessante, né? Muito legal, muito legal. Nelson, olha, eu só posso agradecer, até porque o nosso ouvinte, o nosso tele-ouvinte, o nosso amigo e a nossa amiga que estão acompanhando o nosso trabalho tiveram um plus maravilhoso, não era... Não estava combinado, né? E outra coisa, eu achei que ia dar um problema, e não deu. Então, nós tivemos... enquanto eu estou num estúdio que não se mexe aqui, você mostrou todos os estúdios de um grande complexo de comunicação. Basicamente. Eu continuo que o senhor João Carlos fez milagres, porque não mudou nada, aliás, mudou tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, não se aumentou um andar, não se ampliou nada, embora existam planos para uma nova área e tudo mais, nós já conversamos a respeito, mas isso é para o futuro. Nelson, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua cortesia, pela sua amizade, pelas suas histórias. Eu fiquei muito feliz, não só porque aprendi muito, porque conheci melhor o seu trabalho fora daquele que a gente desenvolveu juntos, e fico muito, muito feliz de ver que você chegou em pontos altíssimos da sua carreira, mas eu tenho certeza que alguém há de observar, né, e falar, puxa vida, esse cara aqui já merece uma bancada. A bancada hoje fica em pé, fica no trabalho. A bancada já mudou, mas a coragem você tem. O vai depender de alguém. Eu aprendi uma coisa nesse tempo todo, né? Você tem que estar sempre preparado para as oportunidades. Você tem que ter sorte, mas a sorte existe, ela se apresenta e você a abraça, só que você tem que ter competência. Então, sem a competência, você não vai longe. Por mais que você tenha apoio, como você mesmo disse lá atrás, dos amigos e dos inimigos, né? Mas se você não tiver esse apoio, se você não tiver só esse apoio, não tiver competência, esqueça. Você vai perder a sua sorte, você vai perder a sua oportunidade. Então, estou sempre preparado. Isso eu aprendi com você. Eu sou sempre preparado. O desafio se apresentou, daqui para mim que eu abraço ele, né? Mas sempre, Luiz, eu sempre com integridade. Eu nunca, talvez por isso eu esteja aqui há tanto tempo, né? Eu nunca passei por cima de qualquer profissional que estivesse ao meu lado. Eu sempre tentei manter a amizade, a integridade e o respeito, né? Se isso não tivesse no rol, eu nem topava qualquer tipo de coisa. Eu nunca me insurgi contra ninguém. Eu tenho respeito a todas as pessoas, como respeito a todas elas. Eu acho que talvez isso tenha feito com que eu ocupasse o que eu ocupo hoje, né? E estou muito feliz, estou muito feliz. Até você falou do crescimento aqui. Se você se lembrar, Luiz, quando a gente estava aqui, que a gente veio para cá, lá em 80 e qualquer coisa, aqui tinha a Rádio Band News FM,
a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes. Mais nada, não é? Olha o que eu mostrei para vocês hoje aqui, só nesse passeiozinho que a gente fez. Né? Fora as afiliadas, então cresceu demais e eu tenho muito orgulho, né? Essa faz parte da minha história, né? É muito bom você contar isso, é muito bom as pessoas saberem, os mais jovens, os mais velhos, seja lá quem for, né? Que saibam que nós fizemos parte de tudo isso. Nós plantamos aqui, tem uma pedrinha fundamental nossa aqui em algum lugar que fez com que esse espaço crescesse. E várias sementes. Isso é que é importante. Várias sementes. E sementes, sabe? Aquele tipo de folhagem ou de flor. É verdade. Bate o vento, ele espalha semente para todo lado. Nós tivemos essa sorte. Agora, você, em especial, que é o focalizado de hoje, é bom caráter. E caráter não vem. Não vem na carreira profissional, não vem no acerto de valores para trabalhar aqui. Não. Está aqui, está aqui. E aí, se você tem. Se você não tem, você é observado também por isso. Então, eu fico, mais uma vez, agradecido de coração e cumprimento a mamãe, que ainda está entre nós, papai já foi, mas que deu a mola mestra, ou que deu caminhos para que você pudesse... O pai também, óbvio, porque durante um bom tempo ele esteve perto. Mas isso é coisa dos europeus. Né? Eu tenho um pouco isso também do lado italiano, você tem do lado português, e a gente respeita. Por isso a gente está aqui, por isso a gente ainda tem um espaço, não importa qual, mas por isso a gente está vivo, graças a Deus. Com Nelson, certeza. Muita sorte, obrigado. Muito sucesso na sua carreira, enfim, para a família, para a Carol, enfim, que tudo corra extremamente bem na sua vida profissional e que a gente possa se orgulhar, mais uma vez, de ver você em... Eu não vou falar da CNN, não, porque não tem nada a ver, eu acho que não seria o caso, sabe? Realmente, não sei, mas pode ser. Quem é que... Olha, posso ser bastante franco, eu quero ser aqui dentro, né? Porque eu tenho um orgulho danado. Óbvio que você como eu, passamos problemas aqui e acolá, né? Isso ninguém está livre disso. Mas eu tenho orgulho danado de fazer parte daqui, né? E eu deixo isso bem claro a quem me pergunta. Né? Pode ser que amanhã eu saia daqui, né? Mas eu vou sair daqui sabendo que, como você disse, eu aqui deixei sementes, eu aqui plantei uma pedra e aqui fiz história. Né? Então, é aqui que eu quero crescer, é aqui que eu quero ir mais fundo, é aqui que eu quero terminar meus dias, se possível, se isso puder ser realizado. Né? Não quero ir a outro lugar, não. Óbvio que pode aparecer, pode ser que surja, pode ser... Mas é aqui que eu quero crescer e quero ajudar essa casa a crescer cada vez mais. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E eu preciso dizer uma coisa que é muito importante. Nós acabamos de falar sobre sorte, oportunidade, mas eu não estaria aqui, Luiz, com toda a sorte, oportunidade, competência, se não fosse você, se não fosse a sua habilidade, se não fosse a sua percepção ali naquele momento. Por mais que eu gostasse de utilizar a voz para trabalhos, né, eu não teria tido a oportunidade, não teria tido a chance de fazer um teste na Jovem Pan e ser ali picado, né, por esse líquido, né, que entra pelas veias e vai dominando a tua vontade. E aí não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Né? Você pode dizer assim, mas outro teria... Não, talvez não, porque eu não tinha essa... Eu não penetrava nesse ambiente. Eu fui ali através de uma amiga, conheci... Ela me apresentou você teve a percepção momentânea e aí aqui estou eu. Né? Então, você pôs essa semente, adubou em vários momentos. Né? Você foi lá, regou, deu bronca, regou, deu bronca, e eu estou aqui hoje levando bronca, levando regada ainda, né? Mas estou aqui cada vez mais aprendendo a lidar com as adversidades, mas também saboreando o sucesso. Para concluir, Nelson, essa oportunidade que você teve, outras pessoas tiveram. Sim. Eu vou até fazer uma digressãozinha. Algumas pessoas, quando saiu a CNN, já que nós começamos a falar por aí nesse capítulo final, o item final, muita gente falou, puxa, eu vou. Aí, de repente, viu que não era,
e voltou para o seu cantinho. Eu prefiro que as pessoas da casa deem o valor devido Exato, a quem merece, do que espere o sujeito se esborrachar no outro lado e voltar depois para falar, puxa vida, aqui eu não tinha notado que ele era tão bom. Pois é. É uma E pena. saiba também que a oportunidade que você teve, outras pessoas tiveram. Alguns souberam aproveitar, outros não. Feneceram no meio do caminho. É um tal negócio. A semente está aí. A gente planta, a gente Exato. rega. Né? Às vezes puxa a orelha, às vezes fala, olha, não vai por aqui, vai por ali, que é melhor. E o fato de você não ter sido aprovado na Jovem Pan, talvez ninguém visse no FM, né, o valor que você tem ou teria para um AM. Sim. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Deus continue iluminando você e a gente volta a conversar, se Deus quiser, em breve, nesta série Vozes do Brasil. Você sabe que você pode sempre contar comigo, afinal de contas, nós somos grandes parceiros, né? Parceiros de vida, parceiros de trabalho. A vida nos separou em determinado momento, não por vontade minha ou sua, mas a vida profissional fez isso com a gente. Tivemos proximidades em outros parâmetros, né? Com a sua mãe, com a minha mulher e tudo mais. Enfim, mas o coração, o amor, eles estão aqui dentro, né? E a paixão que eu tenho por você é imensa. Então, muito obrigado por tudo e saiba que eu sempre vou representá-lo, vou defendê-lo e vou elogiá-lo na medida do impossível e do possível também. Obrigado, Nelson. Nós estouramos um pouquinho o horário, mas... Mas valeu essa passagem, né? O bônus que você nos ofereceu é sensacional. Não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada. Vai falar na íntegra. Obrigado mais uma vez e bom trabalho aí. Até mais. Muito obrigado, que eu vou descer para o ar agora na Band News TV. Vai lá. Um beijo. Obrigado, gente. Até mais. Esse foi Nelson Gomes, uma das mais lindas vozes dos últimos anos. Eu não posso falar desse século, porque já no século passado ele era sensacional, continua sendo um caráter sem jaça, é um cara maravilhoso, um profissional sério, competente, e isso faz o sucesso, e por isso ele está aqui representando uma das vozes do Brasil, uma das mais bonitas. Obrigado a você que esteve até agora com a gente. Nós voltaremos ainda na semana que vem com mais um episódio do projeto. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Neste rádio que é centenário e que está fazendo a alegria de todos nós, a companhia de todos nós, porque o rádio é isso, é companhia. Obrigado a todos que nos acompanharam e até breve.